Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje, dia 5 de agosto de 2022, começa aqui mais um Lado B e hoje eu tenho um convidado especial aqui que vai repercutir comigo as principais notícias da data de hoje, né, no Brasil e no mundo. Trago aqui na tela já o Diogo Forjaz. Seja bem-vindo ao Lado B, Diogo Forjaz. É uma honra tê-lo aqui conosco. Eu que sou seu fã aqui, assisto o seu canal, tá? E sempre vendo seus excelentes comentários aí. Obrigado por brindar o nosso público aqui. E, pessoal, quem não segue ainda, né? Que todo mundo aqui deve seguir o Diogo Forjaz. Quem não segue, vamos seguir o Diogo Forjaz lá no canal dele. Passa aqui os dados pra gente, Diogo. Bom dia. Bom dia, Aldrin. Bom dia, Major. Né? Bom dia a toda a audiência do Lado BTV. Um prazer, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. A gente tem que se ajudar, se apoiar e pegar toda a oportunidade possível para falar sobre o Brasil, né? Então, para você que está chegando por aqui, veio porque me conhece, inscreva-se também no canal. A gente tem que fortalecer todos os canais de direita. Então, o que eu peço de todo canal que eu visito, né, aqueles que vêm comigo, que se inscrevam, dê a oportunidade de conhecer mais um trabalho de direito. Bom dia, vamos bater um papo, vamos ver o que está rolando. É isso aí, Diogo. Inclusive, é importante que você também inscreva-se na nossa hashtag, que vou colocar aqui na tela para vocês. Me perdoe aqui, estou procurando, está aí na tela, aí no canto superior, agora no canto inferior, tá vendo? Tem aí um QR Code aí, inscreva-se no nosso canal, tá? Um azulzinho lá, que é onde a gente vai poder passar todas as informações para você, todas as notificações. Dica aqui do Diogo Forjaz, que trouxe aqui essa forma de notificação dos nossos espectadores. E vamos dar bom dia aqui para o pessoal, né? A Gildete, Rit, Arista, o Edson Capoeira. Então já tem bastante gente aqui, o Odair Santos. E vamos girar nossa pauta hoje. Daqui a pouco deve chegar o doutor Geraldo Barral, que está atrasado hoje, e o Alex Canuto também, que vem lá de Todo o Poder Emana do Povo. Mas vou começar com a matéria de capa já hoje, né? O Tribunal Superior diz que poderá incendiar o país se negar o registro a Bolsonaro, alerta Marco Aurélio Mello. O ex-ministro disse que seria a pior coisa a acontecer. Durante uma entrevista no Jornal da Gente, da Rádio Bandeirantes, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Marco Aurélio, fez um alerta e, segundo ele, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, incendiaria o país, na hipótese de negar a candidatura à reeleição do presidente 01. Diogo Forjaz, parece que a coisa está complicada, né? Dia 11 agora será lida aquela famigerada carta, né, do pessoal lá do MDB, do pessoal ali do Tribunal de Contas aqui de São Paulo, que ajudou a montar essa carta aí, falando de Bolsonaro, que eles são a favor da democracia. E nós não somos a favor da democracia? Eu já deixo essa pergunta aqui para os nossos espectadores. Diogo, o que você acha disso? E no dia 12, né, o ministro Alexandre de Moraes coloca no plenário do Supremo Tribunal Federal, aí, o plenário virtual, a matéria que trata da questão específica do inquérito também famigerado das fake news. Existe uma correlação? Está sendo desenhado um golpe acerca desses fatos? Diego Forjaz, meu amigo, obrigado pela vinda aqui no canal, é uma honra, hein? Olha, Major, eu não consigo enxergar nenhuma materialidade nessa ameaça sob qualquer aspecto. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar com os parâmetros da realidade. É possível essa negar o registro, caçar o presidente? Isso é possível? É a primeira coisa que tem que avaliar. Do ponto de vista da lei, não. Né? Não tem um fato jurídico e é o que sinaliza o mesmo ministro que sinalizou a frase icônica. Este, que é o inquérito do fim do mundo, ficou para a história. Então, está mostrando mais uma vez, né? Essa é a rejeição de registro do fim do mundo. Quer dizer, não tem embasamento jurídico nenhum. E qual é o problema de não ter embasamento jurídico agora? Não tem amparo jurídico. Veja, são vários já os juristas que se posicionam contra o ativismo jurídico. Isso aconteceu, inclusive, no Senado. Aliás, o Canuto, que participa aqui, estava lá na sessão, falou muito bem, aliás, em que vários outros juristas se posicionaram contra o que vários deles disseram naquela tarde ser a ditadura da toga. Então, esse é um ambiente jurídico desfavorável, sem fato jurídico, não vou dizer relevante, mas sem fato jurídico de qualquer relevância e sem amparo da lei para se caçar o registro. Diante disso, para que isso pudesse ser feito, precisaria ter outros respaldos que eles também não têm. Não tem apelo popular, não tem apoio do povo, já que o povo apoia massivamente o presidente Bolsonaro, não tem apoio de interesses econômicos e produtivos, porque esses têm se beneficiado
do trabalho do governo, grande parte do seu apoio vem daí, não tem apoio dos interesses econômicos e produtivos internacionais, tendo em vista que o mundo passa uma das maiores crises de abastecimento da história, uma das maiores crises produtivas, né? A Europa perdeu a capacidade de produzir, empobreceu do ponto de vista produtivo. Os Estados Unidos também passam pelo mesmo processo de empobrecimento, resultado da influência chinesa, e a reorganização dessas cadeias produtivas e comerciais passa obrigatoriamente pelo Brasil. E passa por um Brasil estável, que produza e entregue. E o único Brasil que fez isso até agora, nos últimos 15, 20 anos, é o Brasil do presidente Bolsonaro, que tem, repito, apoio popular. Portanto, o esforço de derrubá-lo seria grande demais e esses interesses também não sustentam uma ação dessa natureza. Isso tem acontecido, inclusive, a gente observa isso, inclusive, na posição dos globalistas, né? A gente vê o próprio Biden, que elegeu-se criticando o presidente Bolsonaro muito fortemente, passou toda a sua gestão tentando transformar o Brasil em um anão diplomático. Recentemente, praticamente, só faltou pedir de joelhos para que o presidente Bolsonaro fosse a cúpula das Américas, agenda que o nosso presidente não participaria. Então, isso é uma sinalização, a mudança no posicionamento da Corte Interamericana, que é controlada pelos Estados Unidos, passou a pressionar a toga também. Ou seja, não há amparo internacional, nem de interesses, nem de forças políticas, nem nacional. No Brasil, então, nem se fala, os partidos de centro todos fechados com o presidente Bolsonaro, o velho centro, MDB, PSD, companhia, procurando encostar na agenda do governo, a movimentação do Kassab em São Paulo deixa isso claro. E eu cito tudo isso, né, parece que eu saí do assunto, mas não saí, para dizer o seguinte: se não tem respaldo, se não tem amparo em nenhuma área de poder popular, comunicação, política, econômica e produtiva, né, e não tem respaldo jurídico, quer dizer, não tem a desculpa para enfrentar tudo isso, de que forma eles podem caçar o registro do presidente Bolsonaro? Então, esse é o primeiro ponto. Eu não enxergo materialidade quando olho os parâmetros da realidade sobre qualquer aspecto. E, por fim, o que garante que essa falta de respaldo não lhes permitiria fazer uma ação dessa natureza é que as Forças Armadas, porque quando acaba a saliva, quem resolve é a pólvora, já mostraram do lado de quem que elas estão, da Constituição e da lei. E se não há respaldo na lei, logo não haverá apoio das Forças Armadas. Então, nesse sentido, eu não consigo imaginar que isso passe além de uma bravata, que isso passe além de uma ameaça de festim. Agora, por que manter ameaças de festim? Por que prorrogar inquéritos? Por que manter esse tipo de ameaça? Né? Perdão se já engatei uma pergunta na outra, mas eu estou aproveitando o ritmo. Não, por favor, fique à vontade. Você é o nosso convidado. Por que manter esse tipo de ameaça? Por que prorrogar esse tipo de inquérito? Porque há sim uma arquitetura de golpe, eu concordo com o ponto da pergunta, para responder esse ponto. Há uma estrutura de golpe? Sim, há. Isso é visível, muito visível. Sobre vários aspectos aqui, a gente poderia detalhar, mas nem precisa. Todo mundo que está assistindo aqui já entendeu, já viu, já sabe que há um aspecto de golpe. Agora, era uma estrutura que foi desenhada originalmente para derrubar o presidente. Não há dúvida disso. O problema é que eles não têm mais o respaldo que eles acharam que teriam neste ponto do processo. Inclusive do ponto de vista econômico. A expectativa é que o Brasil estivesse na lama, fizeram de tudo para que isso acontecesse, fecharam tudo, gastaram dinheiro indiscriminadamente, impediram as pessoas de trabalhar, tentaram forçar o Brasil a se posicionar contra a Rússia, faltariam insumos. Quer dizer, fizeram de absolutamente... Aumentaram o preço dos combustíveis de forma desmedida, a ponto do próprio mercado financeiro derrubar as ações, uma empresa que aumenta preços. Quer dizer, eles fizeram de tudo para quebrar o Brasil. Por quê? O Brasil quebrado, o povo na miséria, sem perspectiva, sem esperança, sem bons resultados, seria mais fácil de revoltar contra o presidente e criar o ambiente necessário para um tapetão como esse. Então, não conseguiram respaldo econômico, perderam os outros apoios, como eu acabei de falar, e o que era originalmente destinado a derrubar o presidente teve que mudar o foco. O que a gente está vendo agora é uma manutenção de um planejamento que não pode ser desarticulado e que, na minha interpretação, visa criar uma blindagem, uma proteção. Me parece que a ideia é tentar criar a imagem de golpe vindo do presidente para que os verdadeiros golpistas, né, aqueles que falam em ataques das urnas, mas onde estão esses ataques? Aqueles que falam em ataque à democracia, mas são eles que prendem deputados e jornalistas. Enfim, me parece uma estrutura retórica de golpe contra o presidente para que eles sejam as vítimas. Olha, eu saí do Brasil porque eu sou um perseguido político do golpe militar no Brasil. Tem várias faces, várias. Prorrogar as acusações e criar ameaças é uma delas, porque justifica o golpe. Para eu dizer que o major vai dar um golpe a alguém, eu tenho que dar um motivo.
Por que o homem mais popular da história da política mundial daria um golpe? Por que o homem que já é presidente daria um golpe? Por que o homem que não tem escândalos de corrupção daria um golpe? É preciso dar um motivo? Bom, estender esses inquéritos e ameaçar a sua família dar um motivo. Ele deu um golpe porque ia se rejeitar o registro. Ele deu um golpe porque iam prender a família dele. Iam dar um golpe porque é o porquê do golpe que eles estão tentando fabricar. Tem outros porquês no caminho, né? Tem outras medidas que a gente pode até abordar depois. Mas na prática, eu vejo como uma estrutura que originalmente procurava derrubá-lo, sim, perdeu esta capacidade, esta materialidade, não conquistou, nunca teve, não conquistou essa materialidade, né? E agora torna-se uma arma retórica de proteção, o preparo para o vitimismo político. É assim que eu enxergo essas movimentações. Mas nós temos que ter um cuidado, porque onde há fumaça, há fogo, Diogo. E essa questão aí, existem rumores, né, e vem informações, indícios lá que o próprio ministro Alexandre de Moraes vem reverberando que vai caçar a chapa do presidente Jair Messias Bolsonaro. Me parece, logicamente, como você falou, algo em termos de bravata, porque juridicamente eu também concordo e entendo que não existe nenhum motivo para tal. Mas no Brasil, né, o judiciário, nós não podemos mais confiar, porque o devido processo legal ele foi ferido, ele foi ultrajado quando você teve essas prisões que você mesmo aqui esclareceu para os nossos espectadores. O pessoal está gostando aqui de você no lado B, hein? Diogo é um dos pouquíssimos que falou que a China está quebrada, está certo aqui, ó. Depois a gente vai comentar se der um tempinho aqui. O J. Luso, a Quase Nina... 3 anos que eu falo isso. Quase 3 anos. Então, vamos dar um like aqui, pessoal, do lado B, vamos compartilhar nossa live aqui e inscreva-se no QR Code que está no cantinho da tela aí, para que a gente possa notificar vocês. Mas, Diogo... Foi por isso que eu por isso que eu peguei uma abordagem tão ampla, acabei falando bastante, porque realmente, se você usar só a lei como referência para dizer que não vai acontecer, aí o senhor tem razão, vai dizer assim, olha, você vai falar da lei, mas a lei não é mais referência para nada. Não, não é. Até porque, por exemplo, criticar a urna eletrônica. Qual é a lei que criminaliza criticar as urnas eletrônicas? É proibido, é crime criticar as urnas conforme lei e número. Não existe ordenamento jurídico. Não é referência. Por isso que eu peguei todas as outras referências possíveis. O que sustenta a movimentação dessa natureza? Não é só o amparo legal. Por exemplo, o Collor caiu por uma Fiat Elba. Foi a Elba que derrubou o Collor? Claro que não. Foi a impopularidade, confiscou todo mundo. Foi o fato dele ter peitado o Congresso inteiro e ficou isolado. Então não tinha apoio político, não tinha apoio popular, não tinha apoio financeiro, não havia interesses internacionais que o respaldassem. E isolado, caiu. Isolamento. E eu pego esse gancho com você aí, porque você trouxe um gancho interessante, né? O Bolsonaro está convocando aí para o 7 de setembro, pela última vez, né? O povo brasileiro a ir às ruas para justamente mostrar esse apoio. Ele já tem um apoio político, sim, uma grande quantidade de políticos aí, a esquerda praticamente isolada aí, a Cidadania, o PSOL, a Rede, esse pessoal está ali, né, no Clube do Bolinha ali, uma coisa bem reduzida, né? Não tem aquela expressão toda, votaram contra também, a saidinha também, que a gente vai comentar aqui, que é a pauta de hoje, mas me parece que, nesse sentido, o Diogo, Bolsonaro convoca todo mundo para a rua para garantir esse respaldo, essa legitimidade popular, não é isso? Mas me parece que ele não fará nada depois. Eu acho que seria só um grande ato para tentar desmistificar essa questão das pesquisas eleitorais. E aproveito o gancho aqui, já para você fazer o comentário, juntar esses 3 fatos, eu coloco aqui o que o Serrão trouxe quando ele fez uma análise e a leitura da pesquisa Genial Quaest. Veja o tipo de pergunta que eles colocam. Então, acredito eu, e peço a você que faça essa análise, essa correlação entre a convocação do 7 de setembro, esse embate de Alexandre de Moraes com essa hipótese realmente de invalidação da chapa do Bolsonaro, em razão do dia 12 agora, do inquérito das fake news, que vai a plenário, e que quiçá pode sair ali uma inegibilidade do Bolsonaro desse inquérito. Tudo é possível nesse país, visto que nós já verificamos que o judiciário está totalmente aí aparelhado. Mas veja o que Serrão falou aqui com relação às pesquisas e o tipo de pergunta que é feito, tentando induzir aí as massas, né,
a acreditarem que Bolsonaro não é o líder das pesquisas. Segue o vídeo, vai abrir aqui o áudio. Você viu da Genialcast? Tem 25 páginas o questionário. Olha as perguntas, veja se isso não tem um viés. Pergunta 47, olha a pergunta. Se na noite das eleições o TSE informar que o presidente Bolsonaro perdeu as eleições, você acha que ele deve aceitar a derrota e passar o poder para o presidente eleito ou não aceitar o resultado e organizar seus eleitores para se manter no poder? Outra pergunta, 41. Nas últimas semanas, a cantora Anitta anunciou que apoiará a campanha pela eleição do ex-presidente Lula. Você já sabia dessa notícia ou só está sabendo agora? Olha o viés. Mais uma, agora dessa vez no questionário da Datafolha, que tem 11 páginas. Pergunta 11. Na sua opinião, o presidente Jair Bolsonaro vai tentar dar um golpe de Estado, ou seja, permanecer na presidência à força sem precisar ganhar a eleição ou não? Mas, Pergunta 10, vamos lá, tem mais. Serrão, antes de você continuar, não fala mal da Anitta não, que agora que eu descobri que o Piperno tem um Twitter, eu reparei que ele já andou dando retweet no Molon, todo orgulhoso, porque tem o apoio da Anitta. Então tá bem, não tá cria tudo problemas certo. aí nessa casa, porque tem gente que gosta da Anitta. Agora vamos lá, as perguntas aqui, ó. Pergunta 10 do Datafolha. Em suas declarações, o presidente Jair Bolsonaro costuma fazer ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral e ameaças sobre as eleições. Na sua opinião, isso é certo ou errado? Isso está induzindo o eleitorado a dar uma resposta. E o detalhe grave, essa pesquisa Datafolha especificamente, está lá no registro, que ela tem que tratar, o objeto dela é tratar de intenção de voto e avaliação do presidente, e não induzir viés. Então, acho que nós precisamos de um debate sério sobre esses questionários das pesquisas, que só são divulgados os resultados, mas o questionário, ninguém está debatendo isso. Então, vamos começar a debater aqui. O Serrão trouxe muito bem isso daí. O que você acha disso, Diogo? A Anitta no questionário de pesquisa eleitoral e as perguntas de modo afirmativo, né? Não é pergunta objetiva, são perguntas afirmativas, né? Já praticamente está induzindo ali a pessoa entrevistada a dar a resposta que eles querem. E isso que causa estranheza e nós verificamos que pode existir sim um golpe em andamento, uma articulação para tornar Bolsonaro inelegível. Porque o que o povo faria? Será que o povo iria... Nós de direita somos conservadores, é a tiazona, é o tiozão, que nem eu, são as crianças. Ninguém vai para um confronto armado defender esse tipo de situação. Você sabe disso. Qual que é a sua opinião? Não vai e não precisa. Então, assim, minha opinião sobre golpe já dei na pergunta anterior. Não há qualquer possibilidade real de golpe contra o presidente não precisa concordar comigo, minha opinião, né? Com base no que eu relatei antes. Não enxergo na matriz de interesses qualquer suporte para um golpe dessa natureza de qualquer lado. Não há suporte dos militares, não há suporte de interesses econômicos e produtivos, não há suporte político, e isso vale para o cenário nacional e internacional, e evidentemente não há apoio popular. Então, e não há apoio jurídico. Então, diante disso, sem nenhum suporte, não é possível derrubar um presidente da República. Então, esse é o ponto. Com relação ao presidente, essa armadilha retórica da esquerda é um embate cansativo. Sinceramente, quando as pessoas tinham dúvidas, né, quando as pessoas ainda não estavam totalmente acordadas, quando a consciência coletiva do estado de coisas não estava construída, eu me preocupava muito com essa guerra retórica. Embora ela seja desgastante, ela nos irrite, ela tira a gente do sério, né, e é cansativo ter que desmentir todos os dias a mesma coisa. Mas o ponto é que, com o passar do tempo, com os fatos tão latentes e mais, com a proporção que a informação tomou, quer dizer, a informação não está hoje apenas na internet. O fato é que a verdade chegou na mídia tradicional, na velha mídia. A Jovem Pan furou uma bolha que eles não gostariam que tivesse sido furada. Os pingos nos is obrigaram os leitores de manchete a acordar para a realidade. Eles não leem mais apenas as manchetes. Isso é um fato. Muita gente dá mais força à velha mídia do que ela de fato tem. Tem o dobro de celulares no Brasil do que tem de pessoas. Todos os lares brasileiros têm celulares, nem todos os lares têm televisão.
O presidente Bolsonaro esteve no agreste do agreste, no interiorzão do Nordeste, e o vazio tornou-se lotado. Espaços de terra abarrotados de pessoas no interior do Nordeste. Ora, não é o local onde a televisão é que manda, onde o celular não chega? Porque o Lula, então, tão amado pela TV, não deu uma passadinha por lá. Então, veja, a televisão não tem mais esse poder todo. Então, isso muda absolutamente tudo, né? Tudo. E com base nisso, eu não perco mais o meu tempo debatendo a armadilha retórica já desarticulada. O tempo passou, os fatos tornaram-se públicos, todo mundo... Por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Essa não é mais a frase. Isso já mudou. A frase já não é mais essa. Ele mesmo disse, olha, agora o meu povo já sabe o que está acontecendo. E isso muda absolutamente tudo. As pessoas já sabem. Já sabem. E mais, na consciência coletiva do estado de coisas, já há um consenso de maioria de que algo precisa ser feito para se repor a lei e a ordem do país. O presidente não fará nada fora das 4 linhas. Já disse isso muitas vezes. Aliás, as Forças Armadas, inclusive, não fazem nada fora das 4 linhas. Então, o que pode se esperar? O que está nas 4 linhas. Então, o que nós temos nas 4 linhas? Primeiro, freio, contrapeso para a ditadura da toga. Vamos falar claro o que está acontecendo. A ditadura, você tem lei de opinião, quer dizer, a opinião do ministro, a opinião do autocrata torna-se lei, embora não esteja escrito em lugar algum. É o caso aí da crítica às urnas. Desafio qualquer ministro do STF, TSE, a me mostrar aí, ou qualquer um do seu corpo jurídico, qual é a lei que criminaliza a crítica às urnas eletrônicas. Deu o número da lei. Se me der, leio publicamente e oriento as pessoas a cumprirem a lei. Porque, segundo a Constituição, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada que não esteja na lei. E isso não está na lei. Portanto, é uma lei de opinião. E por haver lei de opinião, logo há também crime de opinião. Onde há crime de opinião, onde não há liberdade de expressão, isso tem nome. É ditadura, é censura. E é o que está acontecendo no país. Nós temos prisões arbitrárias, nós temos um cidadão que não tem foro privilegiado, refugiado em outro país, perseguido pela Suprema Corte, por aí vai. Então, o ponto é o seguinte. Diante de uma ditadura da toga, quem poderia frear? Primeiro, o Senado. Mas o Senado já mostrou que não fará isso. 46 pedidos de impeachment, todos arquivados. Um deles com 3 milhões de assinaturas. E veja o estardalhaço que a mídia não consegue, mas tenta fazer, com a cartinha com 300 mil, 400 mil assinaturas. É esse o caso. 3 milhões de assinaturas e o Senado não aprovou. Tem o caso do Pacheco, senador Girafales, que tem lá os seus processos bilionários na mão da toga, né? E que já mostrou que não cumpre nem mesmo o compromisso legislativo. E quem dedurou ele não fui eu, foi o Lira. Colocou lá no Twitter que você descumpriu o compromisso legislativo. Está escrito lá, só lá ler o Twitter dele, mostrando que o Pacheco perdeu a relevância política por isso. Então, se o Senado já se mostrou incapaz de reagir, e veja, não é só a presidência, né? Alguns senadores começam, graças a Deus, parabéns, a se posicionar agora, mas esse tempo todo não se posicionaram. O Senado todo foi silencioso, no mínimo conivente com o que fez a toga. Então, o principal freio contrapeso não funcionou. Não funcionou. Esse é o ponto. Qual é o passo seguinte? Qual é a próxima previsão constitucional para um cenário desse? De impasse entre os poderes. Está definido no artigo 142. Quem disse isso foi só o Diogo? Não, o doutor Ivan Sartori disse isso também, o doutor Ives Gandra e muitos outros. Então, não sou só eu que estou falando isso. Quem diz isso, na verdade, não sou nem eu e nem os juristas. É a letra da lei. Está escrito lá. Cabe às Forças Armadas a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Como é que um poder constitucional pode estar garantido se ele não cumpre sua função constitucional? Se o papel dos ministros do STF é proteger a Constituição, eles são os primeiros a violar, esse poder está garantido? Me parece que não. Me parece que não. A quem compete, então, quando o Senado não cumpre o seu papel, a quem compete repor o limite entre os poderes, repor a lei, segundo o artigo 142, as Forças Armadas. E acho que esse deve ser o caminho. Reposição pontual da lei da ordem, com quem rompeu. E lembrando que não é possível se repor a lei sem aplicar as consequências para quem a violou. Se eu digo que não pode pisar na grama, porque dá multa de 10 mil, tirar o cara da grama só não é repor a lei. Convenhamos. Eu tenho que tirar o cara da grama porque tem multinha.
Diogo, o seguinte, nós nos conhecemos lá na Avenida Paulista, né, no carro do lado B TV, né, o caminhão de som que nós colocamos lá no último final de semana, e foi um prazer tê-lo lá conosco. Nós fizemos o discurso lá, mobilizamos uma grande quantidade de patriotas que estiveram conosco lá nas ruas, né, e importante a gente também ressaltar aqui o nosso apoio também, junto com o Fórum Conservador, a Marcha Fórum Conservador. Estaremos também no dia 7 de setembro na Avenida Paulista, e você já está convidado, tá, Diogo? Para estar conosco novamente lá no caminhão e convidar todo o nosso povo brasileiro para lá demonstrar esse apoio a Jair Messias Bolsonaro. Você ilustrou muito bem isso aí, realmente a hipótese de torná-lo inelegível é alguma coisa meio que absurda do ponto de vista técnico, né, e jurídico, mas nós estamos no Brasil e todo cuidado é pouco, mas vamos estar sempre vigilantes para que, se isso acontecer, nós vamos virar, sim, o Brasil de forma jamais vista no mundo. Nós vamos dar a resposta que realmente o povo necessita. Pois não, quer complementar? Não, Major, eu quero comentar uma coisa que eu não falei, é importante. Falei pra caramba e não falei sobre isso. Você falou sobre o povo ir para a rua. Não há essa necessidade. O povo pode ir à rua demonstrar sua vontade. Nós não temos um histórico de violência na direita. Não é a direita quem põe fogo em patrimônio público, não é a direita quem põe fogo em mercado e quem agride idoso, nem quem se associa com torcida organizada para frustrar outra manifestação previamente comunicada, violando, portanto, a Constituição. A Constituição diz que é livre a manifestação desde que não frustre outra manifestação previamente comunicada, né? Então, é o que eles fizeram lá na Paulista com as torcidas organizadas. Então, o nosso lado não tem esse histórico e nem essa necessidade. Nós temos braço forte e mão amiga para a nossa eventual proteção física, se necessário for. Cabe à população, num cenário desse, só demonstrar sua vontade, e acho, inclusive, que essa vontade tem sido demonstrada de forma continuada. Não acho que as motocicletas sejam ao acaso. Mostra apoio continuado em todo o território nacional e numa eventualidade de uma violação contra o chefe de Estado dessa natureza, contra o presidente da República dessa natureza, talvez não fosse nem mesmo necessário, na minha visão, a manifestação popular imediata. Aconteceria de forma orgânica. As pessoas ocupariam as ruas, sim, se o registro, porventura, fosse cassado, que eu não acredito. Não acho. Gostaria que fizessem, até. Gostaria, mas não vão fazer. Gostaríamos também, mas eu reputo aqui você, Diogo. Eu tive 31 anos como militar, né? Como policial militar, mas te digo uma coisa, né? Não confie cegamente nas Forças Armadas, porque as coisas não são bem assim, né? Na hora do pega para capar, o povo vai pensar lá, o general na sua aposentadoria, vai pensar nos seus direitos ali, já está indo para a reserva, ele não vai trocar a sua aposentadoria pela luta de Bolsonaro. Então, isso é claro, isso é muito importante que se frise aqui. Não acredito... Discordo frontalmente. Eu tenho uma família inteira de militares, todos de alta patente, eu discordo frontalmente, mas frontalmente da sua afirmação em gênero, número e grau. As Forças Armadas têm um corpo de honra alinhado com a Constituição e os anseios populares de liberdade. Então, homens e mulheres que estão dispostos a sacrificar suas vidas pelo seu país. Toda instituição tem laranjas podres, mas o alto comando das Forças Armadas, quem predomina é quem está alinhado com o povo brasileiro. Isso tem sido demonstrado, inclusive, na questão eleitoral. Não tenho dúvida disso, da honra e do Exército Brasileiro. Eu não tenho dúvida disso. Mas a gente tem que deixar claro aqui que quem tem que garantir isso não é as Forças Armadas. Quem tem que garantir isso é o povo brasileiro. É nesse sentido que eu coloquei, a gente não pode confiar cegamente nas instituições. As instituições, elas são um corpo e elas não pensam de forma individual. Como você bem falou aqui, você tem parentes lá das Forças Armadas, são homens honrados, todos os generais ali não chegaram ao generalato de forma... não foi à toa. Chegaram por mérito, por honra, por relevantes serviços prestados à pátria. Mas é importante destacar aqui que o lado B ele tem a visão de que todo o poder realmente vai emanar do povo. E é o povo que tem que ir às ruas garantir a legitimidade de Bolsonaro no poder. Então a gente não pode... aí eu concordo com... Aí eu vou na sua linha, né? A gente não pode colocar a nossa esperança somente na mão desses homens. Isso então, maldito... Até o presidente falou isso daí. Todo o poder emana do povo. Emana como? É você que vai lá resolver isso aí? Tem que ter alguém aqui que represente isso aí. Mas em 64 as Forças Armadas só foram para as ruas, só tomaram as medidas necessárias porque o povo foi às ruas. Se o povo não tivesse ido às ruas, nós não teríamos o respaldo das Forças Armadas.
Então, a gente tem que dar legitimidade com as Forças Armadas na rua. Então, esse ponto de discordância aqui, acho que a gente realinhou aqui esse ponto. Acho que é muito importante destacar para que não tenham dúvidas, né? Agora, Canuto, seja bem-vindo. Deixa eu buscar o meio termo aqui, que eu peguei, nem vi a notícia que vocês estão comentando, entrei agora aqui. Diogo, você falou uma coisa certa. A parte que predomina no alto comando das Forças Armadas é leal ao Brasil, concordo. O problema é a parte que não predomina, a minoria de melancias, que não predominam, graças a Deus, mas que quando quer causa um estrago absurdo. Mesmo em 64, por exemplo. Tem aquele discurso famoso do então governador da Guanabara, o Carlos Lacerda, desafiando o almirante Aragão. O que aconteceu? Um pouco antes tinha tido uma revolta na Armada é na Marinha, o almirante, a revolta dos comunistas se infiltrando e fomentando o golpe militar, ele sim, fomentando quebra de hierarquia nos quartéis, como fizeram em 35 com o Carlos Prestes, que era oficial do Exército, era uma maçã podre. Em 64 estavam fomentando também na Marinha. O almirante Aragão foi lá para, em tese, resolver o problema da revolta, e ele aderiu à revolta dos comunistas que estavam fomentando dentro das Forças Armadas. Era uma maçã podre. Foi retirado. Na hora da ação do dia 31, o Carlos Lacerda, que foi a maior liderança conservadora brasileira, falou, né, tem um discurso, a gravação dele, almirante Aragão, canalha, você não é homem, eu tô aqui no meu palácio, vem me tirar daqui, e não sei o que, e tal. Então, é uma ou outra maçã podre, como esse almirante Aragão, que quando quer faz um estrago absurdo. E isso é que a gente tem que tomar cuidado. Tentaram fazer em 35, tentaram fazer em 64, e a gente não sabe se eles estão tentando fazer agora. Não podemos confiar. Eu tenho essa visão. Nós temos que confiar na instituição Forças Armadas. Não vamos confiar nos homens de forma individual, de forma cega. Essa questão do apoio aí do artigo do 142, ela só será factível se o povo estiver nas ruas. Por isso que o lado B esteve presente na rua lá, e vai estar novamente no 7 de setembro para engordar esse ato, né, de apoio a esse governo, né, ao governo Bolsonaro, que é um governo que vem trabalhando de forma muito ordeira e muito correta dentro dos princípios constitucionais. Em momento nenhum ele ultrapassou a linha do razoável. Então, nessa questão, a gente tem que olhar por esse sentido. Com relação às Forças Armadas de agir de forma isolada, a gente não pode garantir que os generais vão tomar decisões de forma isolada, nunca, jamais. Isso daí, não existe essa possibilidade de forma isolada, nenhum general tomar isso de forma... concordamos nesse aspecto. Mas o mais importante é nós estarmos nas ruas, garantindo a legitimidade do presidente e desse governo. Porque foi o que a gente colocou aqui. O Serrão veio aqui, mostrou as perguntas que são feitas nas pesquisas eleitorais e nos demonstra exatamente qual o cenário que está acontecendo no Brasil. Tá? Existe, sim, um conjunto de interesses econômicos voltados para derrubar Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro... A quem interessa derrubar o Bolsonaro? Quem interessa? Hoje. Aos bancos, aos banqueiros interessa derrubar Bolsonaro. A corrupção interessa derrubar Bolsonaro. O sistema de corrupção ele é muito maior do que o sistema legítimo. Haja vista a criminalidade no Brasil, por exemplo, o PCC. Por que o PCC não acabam com o PCC? Porque os interesses econômicos são altíssimos. Milhões de pessoas estão envolvidas com crime, inclusive integrantes de polícias. Então, o mal sempre ele é muito mais forte do que o bem. Então, o bem, para sobrepor ao mal, ele tem que ter numa quantidade, num poder de fogo muito superior à criminalidade. Então, a gente tem que estar atento a isso daí. Isso é experiência de quem trabalhou há 30 anos nas ruas de São Paulo. Se você não tiver superioridade numérica em relação ao mal, o mal vai prevalecer. E no Brasil, os interesses de tirar Bolsonaro são, por exemplo, o interesse da classe artística e formadora de opinião de massa. Eles têm interesse em tirar Bolsonaro. Então, as forças contrárias ao presidente são muito grandes, né? Então, não podemos deixar de ficar atentos. Grandes mesmo, Major. Assim, entendo, mas assim, eles são grandes mesmo. Por exemplo, essas forças todas juntas, elas mobilizaram quem ou o quê?
Qual foi a ação efetiva que eles conseguiram viabilizar em qualquer nível? Qual é a massa que esses artistas movimentam hoje? A gente às vezes vive com o estigma de um poder que não tem mais. A discussão está boa, o Diogo, a discussão está muito boa, mas perceba o seguinte, eles colocaram a esquerda aí mais de 2 governos do semi-analfabeto e da mulher que não consegue concatenar ideias. Eles colocaram essas marionetes lá para poder realmente usufruir dos benefícios do poder. Tá? As empreiteiras colocaram eles lá. Os interesses econômicos são altíssimos em manter a corrupção, porque é muito dinheiro. Por exemplo, o próprio Eduardo Cunha aqui, era até uma matéria que a gente trouxe aqui, ó. Patrimônio declarado de Eduardo Cunha do Tribunal Superior Eleitoral cresce 9 vezes desde 2014. Isso é uma sinalização para nos demonstrar que se a maioria do povo de bem não se manifestar de forma de superioridade, nós perderemos sim, poderemos perder o governo Bolsonaro sim. Então temos que estar atentos nas ruas. Mas o povo tem se manifestado, Major, constantemente. E esse mundo que o senhor relatou, e é verdade, era outro mundo, né? A internet não havia comunicação capilar, a percepção social do cidadão dependia das novelas da Globo, a percepção do fato dependia do Jornal Nacional exclusivamente. Era uma outra realidade. Os artistas realmente eram referências de condução e de postura social, e as pessoas se espelhavam no pensamento dessas pessoas, muitas vezes sem conhecer como eles formularam esse pensamento. Havia um controle da percepção coletiva da realidade muito bem estabelecido, e por isso tudo isso era possível. Por isso Enéas Carneiro foi um louco e não um fenômeno. Agora, o problema é que de 16 para cá as coisas foram mudando. Disseram que a mídia dizia que o Enéas era louco. Isso, ele ficou como louco, ele não era para ser um fenômeno. Não era louco. Aí você pega de 18 para cá, o que está acontecendo? Por que eu digo 18? Porque 18 para cá intensificou a vontade do povo. A coisa começou a rodar. Começou antes, 16 começa a revolução da comunicação digital real, mas de 18 para cá, o panorama mudou completamente. Olha, a mídia está tão incapaz de manipular a opinião pública, mas tão incapaz, que eles não conseguiram colocar um apelido numa PEC. Era PEC kamikaze, PEC do eleitoral, PEC do não sei o quê, PEC do... Nenhuma colou, eles tentaram várias. Normalmente a mídia escolhia um e abraço, pegou. Só quem consegue espalhar informação hoje é a internet. Se não pega na internet, não pegou. Eles perderam esse poder. E isso, Major, muda absolutamente tudo. As velhas estruturas de corrupção não vão deixar de existir do dia para a noite, mas elas têm capacidade de se reacomodar. E é o que elas vão fazer, é o que já estão fazendo. Ou nós vamos acreditar que todos os partidos de centro que encostaram no governo viraram anjinhos, coroinhas? Claro que não. Mas eles perceberam que a regra do jogo, a dinâmica do jogo mudou. Eles estão se readaptando à nova forma de jogar. Em algum momento eles vão encontrar os caminhos podres para fazer o que sempre fizeram com a nova regra do jogo. Mas o primeiro passo é se reposicionar, e é o que está acontecendo. Então, assim, não dá para a gente, se a gente procurar analisar com as mesmas premissas, as mesmas regras do antigo jogo, a gente fica fora do jogo. É o que aconteceu com o MDB. Por que o MDB está fora do jogo? Por que o velho centro perdeu o poder de influência? O MDB era para ser o dono do país, é o que tem mais prefeitos, é o que tem mais política de base, é o que deveria comandar Brasília. Perdeu o comando. Por quê? Porque pensou com as regras da velha política. Ficou fora do jogo. Nova política não quer dizer política limpa, quer dizer política nova. Mudou o jeito de fazer. E quem analisa com a premissa antiga, puxa o caminho errado. O MDB está pagando esse pato. Está perdendo o controle de várias cidades em que o prefeito é dele, mas não está com ele. Enfim. Eu acho que foi bom. Eu não sou dono da verdade. Eu fui chamado até de melancia aqui. Pessoal, eu não sou melancia, pessoal. Eu sou 30 anos combatendo o crime e o mal nas ruas de São Paulo, tá? Então eu sou contra o tráfico de drogas, eu sou contra a corrupção. Tudo esse tipo de coisa aí me causa grande repulsa. Mas a gente tem que entender que o povo é que manda. Se o povo não for às ruas, então esteja presente conosco nas ruas. E, Canuto, você fala um pouquinho também aqui, né? Porque hoje o debate foi quente aqui com o Flojás, adorei. Só quero falar uma coisa sobre o Major, o povo está falando de melancia, né? Melancia não, hein? Foi para a rua, ajudou. A preocupação do Major é legítima. Não é porque as coisas podem, às vezes, parecer mais ou menos alinhadas, que pode baixar a guarda. O povo tem que lotar a rua. Ele está levantando a preocupação aqui, acho que é esse o ponto, né, Major? Está levantando a preocupação. Lógico, não podemos risco, baixar a guarda, pelo medo
de as pessoas se acomodarem. Não pode. A rua é imprescindível. Acho que esse é o ponto fundamental. Não é melancia, não. Está fazendo... Não, o que faz o movimento acontecer são as ruas, tá? O grande termômetro de Bolsonaro são as ruas. Tanto que ele vem convocando aí, para o dia 7 de setembro, estaremos lá na Avenida Paulista com o nosso carro de som aqui, tá? Nós temos que ser realistas. Se nós não estivermos presentes nas ruas, se não estivermos exigindo a fiscalização das urnas e tudo mais, gente, a coisa não é... O sistema é bruto, o mecanismo ele age de forma avassaladora, ele age nos bastidores. E o Diogo perguntou assim, mas você acha que está mudando? Não, nos bastidores as coisas estão muito pior do que estavam antes, porque a abstinência dos recursos fazem que crimes maiores sejam perpetrados, tá? Então a gente tem que estar atento, tem que estar... eles não vão abrir mão desses recursos, dessa capacidade financeira e estão indo para cima realmente. Então, já tornar o próprio Lula elegível já é um absurdo, uma excrescência em termos de Brasil. Mas vamos girar a pauta, porque senão só eu falo, Diogo... O Canuto, fala você agora, fala um pouquinho. Dizer assim, o Major é melancia. Se o Major fosse melancia, a gente não estaria aqui, nem eu, nem Diogo, nem os outros colegas aqui do lado B. Eu só quero dizer, gente, toma cuidado, entre o branco e o preto tem vários tons de cinza. Não é porque você discorda um pouquinho ali, então não é branco, é preto. Ou não é preto, é branco. Não. Você pode ter discordância de procedimento. Eu acho que é melhor fazer manifestação no dia tal, o outro acha que é melhor fazer live na internet. Então um dos dois é comunista, um dos dois está errado. Não, os dois estão certos, cada um, né? Quer ver um gancho que eu vou pegar de você aí? Vou pegar um gancho interessante, né? Por exemplo, nós temos que entender que quem manda é o povo. E nós não podemos ser manipulados por políticos. Políticos nem de esquerda nem de direita. Nós temos que ter a liberdade de ir às ruas quando o nosso sentimento patriótico assim o exigir. Então, a gente não precisa receber a ordem do presidente para ir às ruas. Não, nós temos que estar constantemente nas ruas, demonstrando nosso apoio ao governo, as ideias que estão sendo implementadas por esse governo, que é o correto a ser feito, e não tem outro melhor, tá? É perfeito? Não é, porque Deus não é perfeito, não é o perfeito, mas é o melhor que nós temos no Brasil para que nos próximos 40 anos nós não tenhamos aqui uma ditadura vermelha em nosso país. Mas vamos girar a pauta aqui, que hoje foi muito gostoso. Foi bom hoje, acho que sempre a diversidade de opiniões é o que faz a grande sacada aí. Gente, a PL da saidinha e, logicamente, que PT, PCdoB votaram contra, critica Bolsonaro. O PSB e o PSOL também não se manifestaram de forma contrária. Durante a live semanal nessa quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro teceu comentário sobre o projeto de lei, a PL 6579 de 2013. Olha só, de 2013, hein? Olha quanto tempo está rolando aí. Que acaba com a saidia dos presos, aprovado por 311 votos a favor e 91 contrários. A PL é de autoria da ex-senadora Ana Amélia, do PSD do Rio Grande do Sul. Abre aspas aí, os que votaram contra o projeto de forma unânime foram PT, PSB, PSOL, PCdoB, disse o presidente sobre o texto aprovado na quarta-feira, dia 3. Isso não é novidade para ninguém. Agora, o projeto do deputado federal, Capitão Derrite, que é meu amigo, mando um abraço para ele também, relatou que vai ao Senado Federal e vai analisar as alterações dos deputados para valer, depois de ser aprovado pelos senadores. O projeto precisa da sanção presidencial, logicamente que Bolsonaro vai dar isso daí. Mas eu já pergunto aqui para os nossos debatedores, começo com o Canuto, que chegou agora. Canuto, é a questão que a gente comentou aqui, né? O bem, o mal sempre vai tentar levar para seus interesses e as suas vantagens, né? Você acha que no Senado esse projeto vai ser descaracterizado? Olha, o Senado é a casa mais complicada para o presidente hoje do que a Câmara, né? Na Câmara ele ainda consegue ter uma fatia considerável de apoio ali, mas no Senado é complicado, porque é a estrutura da velha política de dificultar a entrada de gente nova, dificultar a renovação da política. Então, no Senado, a coisa é mais apertada do que na Câmara. Na Câmara você ainda consegue. O próprio presidente Bolsonaro, quando era deputado, furou a bolha da velha política e conseguiu ser deputado por 7 mandatos, né? Mas no Senado é mais difícil, porque a eleição é majoritária. Quando a eleição é majoritária, você controlando os partidos, você controla quem é candidato e quem não é. E assim, não vou dizer que é fácil, mas é factível, é possível as lideranças fazerem uma média de partidos e filtrar entre os 33 líderes de partidos. Você pega aí uns 20, 25 maiores partidos, tira uns 10, 15, 13 aí, menorzinhos, que não fazem muita diferença, e daí ninguém sai candidato que não seja do sistema. Então, por que você acha que esses Renan Calheiros, Omar Aziz, Jader Barbalho e tal, se reelegem? O
cara dos 33 partidos tem 20 na mão dele ali no Estado. A gente sabe que rola dinheiro, não é só nesses estados, não, em vários, não sei, todos praticamente, rola dinheiro aí no partido apoiar e não lança candidato próprio, não. E quem não é do sistema não consegue. Se tivesse candidatura independente, a pessoa podia chegar lá, candidatura avulsa, né? Dar o seu nome como candidato sem partido mesmo, com um cargo majoritário, de senador, de governador, de prefeito ou de presidente, e ganhar uma eleição. Mas aí eles não permitem isso porque eles querem manter um oligopólio, né, da velha política. Então é difícil você fazer um senador que não seja do esquema. Um ou outro consegue entrar, mas é difícil. Por isso que no Senado a velha política tem a maioria muito mais forte. É por isso que lá que eles fazem CPI do circo, de Covid, por isso que lá que eles queriam montar uma outra CPI agora, sei lá do que era, outro circo, outro picadeiro que eles queriam montar. Na Câmara, eles não têm essa maioria tão folgada assim, porque para deputado as pessoas ainda conseguem furar mais a bolha. Então isso precisa ser quebrado com fim do oligopólio dos partidos, permitindo candidatura independente, fim de fundo partidário, fundão eleitoral, e sem burocracia para novos partidos. Fazendo isso, você quebra a velha política em 2, 3 eleições aí, você vai ver como esse pessoal vai ser varrido. Eles sabem disso, têm consciência e não permitem mudanças, não permitem a democratização do sistema eleitoral, mesmo com a regra atual, eles estão perdendo espaço, e agora tem essa questão da urna eletrônica, que eles não querem transparência na urna eletrônica. Eles sabem que mesmo com essa regra, eles ainda vão perder mais espaço esse ano, se a apuração for transparente, né? Diogo. Opa, consegui abrir aqui, tá demorando um pouquinho para abrir o microfone, mas foi. O Senado tem alguns agravantes neste Senado especificamente, né? Esse Senado tem uma maioria formada pela esquerda e pelo velho centro político. Eu costumo dizer que o MDB não é que ele estava em cima do muro, o MDB era o muro que dividia a política. Ele era o muro. E os outros partidos de centro ficavam em cima do MDB. Esse é o negócio. O MDB era o dono do centro da política. Por ser o muro, um lado do MDB tinha contato com a direita, um lado do MDB tinha contato com a esquerda, e ele dava sustentação para quem estava em cima. Isso porque ele tem o maior número de prefeitos, conseguiu nos anos 80 um feito inacreditável, eles conseguiram 260 e alguma coisa deputados, né, e conseguiram praticamente quase todas as prefeituras. Então os caras tinham a política de base, onde escoa a grana, e o poder de decisão, onde se decide para onde vai a grana. A faca e o queijo na mão. Os caras viraram os donos dos interesses do Brasil e viraram dono da política. Tanto é que de todos os governos, o MDB participou e foi suporte. Todos menos o do presidente Bolsonaro, evidentemente. Então, assim, quando a gente fala desse Senado, ele tem MDB e esquerda com maioria. Depois do que não é esquerda declarada e nem MDB, normalmente tem algum complicador, né? Vale lembrar lá do Chico Bunda Rica, né? O senador que estava com dinheiro na cueca e tal, não sei o quê, né? Era vice-líder do governo na base e tal, aquela história toda, escolhido lá pelos próprios senadores, aquela coisa toda. Mas daí o tom da coisa. Então esse Senado é muito complicado, muito complicado. Outra coisa que complica no Senado é que os mandatos são de 8 anos. Então, para o cara ser canalha no país da amnésia política, é fácil, né? O brasileiro tem um histórico de esquecer muito rápido das coisas. Passa 2, 3 anos que ele esqueceu. Então, o cara assim, eu posso ser um canalha agora e daqui 8 anos o cara não vai lembrar que eu fui canalha, nem saber quem sou eu. Vai lembrar que eu sou canalha coisa nenhuma, eu sou candidato de novo. Porque era assim, né? Era assim. Por exemplo, se não houvesse internet, metade das verdades que nós estamos falando agora não saberíamos. Quem ia lembrar que a Simone Tebet defendeu o voto impresso? Será que a Globo ia colocar esse vídeo? Ou será que a CNN ia lembrar a Simone Tebet defendendo o voto impresso em 16? Claro que não, né? Então a internet mudou também esse panorama. Esses que estão contando com a amnésia política vão estar mal. Mas voltando. Então o Senado tem um comprometimento com processos no STF. Grande parte do Senado, a maior parte dele. E não é só porque deve, não. Porque assim, mesmo que você não deva. Eu crio lá um processinho, se alguém te acusou, tá lá na minha gaveta, eu digo assim, então, tem um processinho para chamar de seu aqui. Você tá bom? Não, mas eu não devo. Aí você vai ter que explicar. Tem a imprensa, isso aí acabar. Já fiz o estrago. Então, assim, há um controle forte. Agora, até esse controle foi arrefecido. O Senado é a pior casa do governo, mas mesmo sendo a pior casa para o governo, recentemente ela tem aprovado o que é essencial, o que mostra que a pressão política dos partidos que compõem a base do governo tem sido maior, onde é realmente necessário, do que a pressão da toga. Dá para dar como exemplo aí a PEC dos precatórios, que contrariou um golpe arquitetado pelos togados,
né? Foram 3 decisões da toga que culminaram na obrigatoriedade de se pagar todos os precatórios de forma imediata de todos os governos, aquela coisa toda. Então, a PEC veio com uma resposta legislativa a essa movimentação jurídica e no Senado passou, né? E eles tentaram que não passasse. Então, tem alguns sinais de que, apesar do alto comprometimento do Senado, para o que é relevante, eles já não conseguem manter a mesma influência. Agora, é o que o Canuto falou, eu assino embaixo, né? O Senado é onde todas as peripécias acontecem e é onde, lamentavelmente, deve continuar acontecendo até que tudo se resolva. Basta ver a postura do senador Girafales, aí, recentemente elogiado pelo Fachin. Então, acho que isso está claro, não vou chover no molhado. Procurei pegar um pouco do que o Canuto não explicou, que o ponto específico ele mandou bem demais, eu só preciso assinar embaixo aí, é isso. O Senado é altamente comprometido. Pessoal, o MDB sempre esteve metido no meio de tudo que não presta em termos de política, né? Para vocês terem uma noção, aqui em São Paulo, o Tribunal de Contas do Estado, ele é composto por conselheiros nomeados, né? Por partidos políticos, em especial, todos são do antigo PMDB, hoje MDB. Então, eles aí articularam essa carta, sim, tá? Essa carta que fez esse grande barulho aí, e a direita sempre tentando rebater. Eu acho que a maior forma de rebater qualquer coisa dessa corja que está no poder é estar presente nas ruas sempre. Então, estivemos aqui, o lado B colocou o caminhão de som junto com a Marcha da Família, o Fórum Conservador, conhecemos o Diogo Forjaz lá, que subiu no caminhão também, falou lá para o povo, mas eu entendo que estimular o nosso povo é fazer com que ele entenda que não devemos seguir políticos, devemos seguir ideias. E as ideias, elas ultrapassam a pessoa do político, né? Muitas vezes as pessoas têm referência aí, político X, político Y, político... E aí, quando o político fala alguma coisa, nós seguimos aí de forma cega. Não é isso que a gente precisa para a democracia. O que nós precisamos, e eu pergunto para vocês, não está na hora de realmente a gente desassociar desses políticos que estão aí tentando manipular a opinião de massa nas ruas, controlando. Não vamos para a rua porque o presidente disse que não é para a rua. Peraí, o presidente nem falou nada. Canuto, você que pode ilustrar muito bem isso para a gente. Você sentiu isso daí? Também esse sentimento que eu estou expressando aqui? Não, eu senti sim. A gente tem que ter autonomia na direita de ideias e tudo, porque hoje o presidente é o Bolsonaro. Hoje o maior líder da direita é o Bolsonaro. Se a eleição for transparente, se a apuração for transparente, vai ter um segundo mandato. Mas em 26, o que nós vamos fazer? Né? E mais, vai que chega um outro Adélio aí e, por um azar, consegue sucesso na sua empreitada. O que a gente vai fazer? Né? Nós temos que ter backup. Tem que ter outras lideranças aí, tem que ter uma direita consolidada. Hoje, por exemplo, na esquerda, se o Lula sai do cenário, eles conseguem se manter. Em 18 tinha o Haddad, e tinha outras lideranças, eles conseguem se reorganizar. A direita é legal, o Bolsonaro é o líder maior, ninguém quer afrontar o presidente, claro, e nós temos que pensar alternativas para o futuro também. Então, a gente tem que fechar primeiro com as nossas ideias, tem que ter, gente, ocupação de espaço orgânica na sociedade. Não pode ser só o Bolsonaro e o povo. É legal, temos a presidência da República, temos o povo, mas falta ocupar o espaço no miolo, no meio da pirâmide ali. Ocupar espaço na máquina pública. Gente, é legal sair candidato, mas prestar concurso também é importante para ocupar espaço na máquina. A internet está suplantando a velha imprensa. Nas universidades tem que desaparelhar tudo isso, tem que entrar nas universidades. Ano que vem, uma coisa que tem que ser pauta no segundo governo Bolsonaro é o fim da autonomia das universidades. Tem que entrar ali, tem que... Exatamente. Os espaços dos sindicatos, dos conselhos de classe. Eu sei que é difícil, mas tem que lançar chapa, tem que ocupar isso aí. Eles usam os sindicatos, os conselhos profissionais, alguns aí com um orçamento de milhões por ano, para favorecer as pautas da esquerda, favorecer o projeto esquerdista de poder, e muitas vezes candidatos de esquerda, como uma deputada do PSOL reconheceu no Rio de Janeiro, que usava o sindicato para eleger gente do PSOL. A Gleisi Hoffmann foi na CUT, a CUT montando milícia digital. No caso, ele falou milícia, brigadistas digitais. Milícia é do Bolsonaro. Eles podem fazer isso aí. Usam a CUT para isso. Por quê? Porque a CUT é uma central sindical, tem vários sindicatos, federações, na base da CUT, formando a pirâmide, a CUT lá em cima, e usando a CUT para o PT. Por quê? Porque eles dominam os sindicatos. Muitas vezes o pessoal conservador não ocupa espaço ali nos sindicatos, conselhos, conselho tutelar, conselho de segurança pública, conselho municipal de educação, de saúde, de idoso, de meio ambiente, conselho para cuidar de parque.
Gente, tem que entrar nisso aí. Ocupar espaço e não deixar a esquerda ocupar espaço, que é a partir daí que você monta da base, de baixo para cima, você monta daí a política, e aí você chega ocupando espaço lá em cima. A esquerda ficou fazendo isso durante 40 anos. Quando eles chegaram na presidência, eles tinham uma base organizada. A direita não. A direita só tinha a presidência da República e a base desorganizada. Começou de cima para baixo. E isso caminhou muito pouco no primeiro governo Bolsonaro. No segundo governo Bolsonaro, a gente espera que caminhe melhor, que a gente tenha a ocupação do espaço, tenha mais meritocracia. Caminhou muito pouco meritocracia no primeiro governo. Tem que caminhar no segundo agora, acabar com essas cotas que privilegiam vagabundo esquerdista. A cota é feita para isso, não é para minoria. Até porque esquerdista não defende minoria, não defende pobre. Esquerdista só defende outro esquerdista. Essa que é a mentalidade deles. Toda essa distorção feita aí nos concursos públicos, vestibulares, é para favorecer gente deles. Lá no Paraná, na Universidade Federal do Paraná, chega a ter cota para a gente do MST, para ter uma ideia. Olha onde eles chegaram com isso, porque a direita dormiu no ponto. Então nós temos que trabalhar com tudo isso para ocupar espaço, gente. Tirar esses caras. Não é para puxar para a direita, não. É para só não deixar esses caras estarem lá. Ocupar de forma técnica igual para todo mundo. Inclusive para eles. Também quando eles tomam um negócio, eles tomam um negócio só para eles. A gente tem que chegar e falar, isso aqui é para o Brasil. Vocês são brasileiros, vocês vão também, claro, ser objeto da política pública, ser implementado em qualquer instância, mas vocês não vão comandar nada, não, vocês não têm capacidade de comandar. Tipo assim, aquela coisa, o sujeito, aquele suspeito que mora no seu condomínio, ele é condômino, não pode ser síndico. Se você faz uma melhoria no condomínio, vai beneficiar todo mundo, inclusive aquele safado. Só que o safado não pode ser o síndico do prédio. É mais ou menos isso que tem que ser feito em todas as instâncias de poder. É isso aí, Canuto. Inclusive, pessoal, nós estaremos no 7 de setembro novamente com o nosso caminhão. Nós colocamos caminhões em todos os eventos. 7 de setembro passado, colocamos uma carreta na Avenida Paulista, foi um sucesso lá, colocamos um telão também. O Fórum da Família, uma marcha conservadora, colocamos junto o lado B também. E vamos colocar no 7 de setembro também um caminhão ou uma carreta, né, Canuto? E convido o Diogo Forjaz, que esteve com nós agora, conosco, melhor dizendo, né? A gente esteve conosco lá na Avenida Paulista e nos conhecemos lá, foi um prazer, realmente uma pessoa que conhece muito, entende muito de internet. Mas o que você acha do que foi comentado aqui pelo Canuto? E você acha que a gente tem que se desvincular um pouquinho desses políticos de estimação e de forma mais orgânica, como o Canuto falou, a gente tem que estar presente nas ruas, porque tem muita contra-informação, né? Não vamos às ruas porque o presidente não quer. Peraí. A gente tem direito de ir às ruas sempre. Sempre temos que estar nas ruas, garantindo, porque eu falei, o que vai garantir a legitimidade do presidente é o povo na rua de forma constante. Diogo. Eu acho que a internet deu espaço livre para a construção de legitimidade. Esse é o ponto fundamental. Por exemplo, eu não gosto muito dessa ideia de eu apoio bandeiras, não apoio pessoas. Vou explicar por quê. Uma bandeira sozinha não sai do armário. Alguém tem que botar a bandeira no mastro, encostar no ombro e carregar no campo de batalha tomando pedrada. Então, se você não apoia, não tem apreço, não tem vínculo com o cara que carrega a tua bandeira, você não tem apoio a esse vínculo com a bandeira. Então, por isso, o Bolsonaro é um exemplo disso. A bandeira, Deus, Pátria e Família sempre existiu, mas alguém botou no mastro, meteu no ombro e saiu tomando pedrada por quem não podia fazer isso. Então, eu tomo muito cuidado com essa frase, né? Eu entendo, mas eu tenho essa preocupação de valorizar quem já está fazendo alguma coisa, porque ele abre caminho para que nós possamos fazer. Com relação ao aparelhamento de cima para baixo, o desaparelhamento de cima para baixo, isso é verdade. Mas também é verdade que sem o suporte, qualquer suporte na parte de cima, é muito mais difícil fazer esforço embaixo. Então, o fato do presidente ter sido eleito viabilizou uma série de coisas que não haviam e conectou o sentimento da população. Quando a gente para olhar o planejamento do ponto de vista do aparelhamento que tem sido executado pelo governo Bolsonaro, é uma coisa impressionante. O desaparelhamento é assustador. Eu vou dar algumas informações aqui que todo mundo já sabe, mas é bom a gente lembrar. Como eram os sindicatos antes da eleição do Bolsonaro? Como são os sindicatos hoje? Muitos fecharam, outros não têm recurso. E os que permanecem não movimentam nada nem ninguém. Não de forma realmente impactante para a sociedade, como já foi no passado. Não estou dizendo que não existe mais, mas compare os sindicatos de hoje com os sindicatos de... A diferença é absurda, é abissal. Era um monstro de 200 quilos de músculo e virou uma criança de 6 anos. É esse o caso. Verifique depois as ONGs. Mesma coisa, elas existem, estão recebendo milhões e milhões lá de fora? Não, né? A Rota das Riquezas Naturais, no mercado negro de riquezas naturais, foi fechado e sem contrapartida acabou o investimento.
Como é que estão as ONGs? Qual que é o impacto real para a sociedade? Quanto elas estão movimentando de grana? As ONGs, que são, na verdade, o banco simbionte do globalismo, né? É o sistema bancário do globalismo para trocar receita e aparelhar a política no mundo inteiro. Como é que está as ONGs no Brasil? Isso é resultado do trabalho do governo Bolsonaro. O aparelhamento nas estatais, davam prejuízo, estão dando lucro, o aparelhamento existe, a Petrobras mostrou isso recentemente, somente nos cargos mais altos. Mas e no resto? Quantos cargos comissionados foram retirados? Então, veja, há um trabalho, claro, na minha visão, do governo Bolsonaro, de desarticular o inimigo, não pelo cacique, porque como a Hidra, você derruba um líder, aparecem 2 no lugar. Ele está tirando o índio, e cacique sem índio dá ordem para quem? O Marlon Brando sem capanga põe medo em quem, com aquela voz rouca dele? Ele está tirando capanga, e quando você perde capanga, não adianta ter liderança. Isso também aconteceu na política. O apoio político dos partidos menores esvaziou grande parte do poder do MDB, que eu sinalizava agora há pouco. E sem cacique e sem índio para mandar, o cacique não sabe o que fazer com o cocar de pena, ou de reais, ou sei lá, o que eles carregam na cabeça. Então, isso é uma mudança de perspectiva. Outro ponto importante. Mas nós não temos nomes. Se acontecer alguma coisa com o presidente Bolsonaro, mais ou menos. Tarcísio Gomes de Freitas, Eduardo Bolsonaro, Daniel Silveira, tem muitos nomes que se apresentam e que vêm construindo a sua legitimidade com o seu trabalho. O que eu concordo é que houve um buraco, um déficit no legislativo. Isso não há dúvida. Nós não conseguimos formular um bloco consistente no legislativo para enfrentar as arbitrariedades quando foi necessário. Por estarmos desarticulados, fomos perseguidos e silenciados. A direita é muito desunida, a direita é desunida. A direita precisa estar Daniel mais Silveira jamais teria sido preso se nós tivéssemos um bloco consistente de 80 deputados. Jamais. Se prendessem o Glauber Braga, vocês já imaginaram o que aconteceria na Câmara? Só se faça essa pergunta. Você tocou num ponto muito importante aqui, Diogo, que ilustra muito bem o meu sentimento e o sentimento aqui do lado B. A direita precisa estar mais unida, né? Há uma quando eu falo da desarticulação de alguns parlamentares, é no sentido de desestimular o povo em as ruas, e não como estou falando aqui. A Maria do Socorro parece que está meio assim, equivocada. Quem disse aqui que não é para as ruas? Eu estou falando justamente o contrário. Nós precisamos estar presentes nas ruas e não sermos desarticulados quando um ou outro parlamentar falou não vamos às ruas. Por quê? Os políticos não são dono do povo. É importante que todos nós entendamos isso. Nós não somos, os políticos não são nossos donos. Nós temos a legitimidade e o poder de escolha de ir às ruas quando nós quisermos, tá? Então, a gente tem que, assim, respeitar todos os movimentos, talvez até os mais extremistas, os menos extremistas, mas a gente tem que garantir que o povo possa se manifestar de forma livre nas ruas e não seguir uma estratégia somente por o ideal de uma pessoa que quer manter todos ali sob o seu domínio, ser o dono da rua, né, Canuto? O que a gente fala aqui, as pessoas... Major, perdão, eu tenho 2 pontos que eu quero acrescentar que vocês haviam colocado sobre isso, que eu achei que é importante abordar. São 2 pontos. O primeiro é com relação ao eleitorado. As pessoas são comandadas. Não, elas não são. O vínculo com o presidente Bolsonaro, enorme, é um vínculo por valores, é um vínculo por atitude, é um vínculo pelo que ele representa e não com o nome. E onde é que isso se confirma, Major? Quando da tentativa de candidatura da Atena. Mesmo o presidente manifestando apoio ao Datena, todos os eventos em que o Datena foi com o Tarcísio de Freitas só não voou automático porque estava caro na época, mas voou tampinha de garrafa, latinha, sai daí, chinelo, pedaço de havaiana. Enfim, resumindo, o povo, mesmo com o apoio do presidente, procura votar em pessoas que de fato estejam alinhadas com o que o presidente representa, ainda que ele tenha manifestado apoio a outra pessoa, que as pessoas não... Ou seja, aquela história de 18, me diga com quem andas, te direi quem és, morreu. Me diga com quem andas, ok, mas deixa eu ver quem és. Isso é uma mudança de perspectiva, é o eleitor 2.0. Então eu acho que esse risco, sobre esse aspecto, a gente não corre. Com relação aos que têm... Eu comecei dizendo que a internet deu espaço para se construir legitimidade, para se construir conexão. Isso também traz responsabilidade. Vou usar uma frase do Homem-Aranha: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quando uma pessoa tem o poder de mobilizar as ruas, ela se torna responsável, em grande medida, pelo que acontece.
nós temos sim grupos extremistas que poderiam, poxa, eu não vejo mais essa possibilidade, mas poderiam no passado atrapalhar. Quando a imprensa tentava rotular de golpista, tinha gente pedindo intervenção militar com o Bolsonaro no poder, igual fecha o STF, fecha não sei o quê. Então, se você dá popularidade, amparo para uma movimentação dessa natureza, como fica? E os próprios cidadãos brasileiros têm essa preocupação. Então, quando aqueles que o povo já identificou que têm responsabilidade, que estão próximos ao governo, não participam de certa movimentação, o povo se sente compelido a não ir por não sentir confiança plena nas pessoas que estão organizando essas movimentações. E eu acho que esse é o impacto de esvaziamento que acaba acontecendo. Qual que eu acho que é o caminho para se resolver isso? É ter mais pessoas com legitimidade, com visões diferentes, para ter pluralidade de legitimidade. Isso daria força para movimentações que eventualmente alguém não tenha. Isso só acontece porque hoje são 2 ou 3 deputados que têm realmente poder de comunicação e que estão próximos do presidente e por isso têm legitimidade. Aí acontece o que aconteceu, por exemplo, em 31/7. Houve um esvaziamento da pauta. Mas acho que o caminho para isso é o que nós estamos fazendo aqui. Novos candidatos, novas posturas, construção de legitimidade, e a gente vai ter mais pessoas com visões diferentes para lotar as ruas. Eu acho que é mais ou menos esse o caminho da coisa. Canuto. Queria acrescentar, né, isso que você falou, é muito importante, o negócio das pessoas. Quando eu falei assim, a bandeira, eu quis dizer que não tem que ter pessoas, tem que ter mais pessoas e olhar. Mais pessoas, exatamente. Quem se identifica com a bandeira. O professor Olavo de Carvalho tem um vídeo dele que ele fala, política trata de pessoas e de meios para fazer as coisas. Quem trata de princípios e fins é a moral, é a religião, é a ética. A política é pessoas e meios. A questão é a seguinte, uma coisa que a gente tem que ter em mente, que a direita começou a se organizar no Brasil em 2013, nas jornadas de 2013. Lembra quando os caras achavam que dominava tudo, 20 centavos lá, depois virou não é só pelos 20 centavos, e a população foi para a rua e falou, não, isso aqui não me representa. Cada um levantava o seu cartaz pedindo qualquer coisa. Aí veio, em 2016, o impeachment da Dilma, e de novo o professor Olavo já naquela época falava, o que tem aqui é um corpo sem cabeça brigando contra uma cabeça sem corpo. Né? A esquerda é uma cabeça sem corpo, e o povo na rua é um corpo sem cabeça. Depois apareceu a cabeça, o presidente Bolsonaro. Mas, assim, na verdade, são os pés e a cabeça. A gente precisa preencher esse corpo aí com mais lideranças. E por que a gente precisa realmente do apoio de cima? A esquerda achou um espaço vazio quando ela chegou no poder. Não tinha uma direita organizada bloqueando a esquerda. Então, eles ocuparam tudo. Com a tese gramichiana dele, não tinha resistência. A direita vai ocupar e controlar a resistência. Então, realmente, você de baixo para cima, é que eu falo, é difícil. Vamos tomar a eleição no conselho de classe, de OAB, de conselho de enfermagem, conselho de contabilidade, conselho de engenharia, conselho de psicologia. Todo o sistema desses conselhos e nos sindicatos é montado para dificultar a renovação. E precisa quebrar isso, precisa vir, às vezes, de cima para baixo, essa ajuda, para conseguir quebrar a resistência que a esquerda está colocando. A esquerda existe há 50 anos, eles já se conhecem, já estão na terceira geração de esquerdista. Então, um apresenta para o outro, o seu pai também, o seu avô, eu conhecia meu avô, lutava, tal. Já sabe que já estudou na faculdade junto, viajou junto. A direita começou a se encontrar em 2013. Então o pessoal não se conhece, está se conhecendo agora. Vocês dois, por exemplo, conheceram no passado. Esse ano passado. Né? Então a direita está se conhecendo agora. Então está decantando. Toda hora aparece um traíra. Que chegou um monte de oportunista. Exatamente. Esses traíras são assim, Deus, pátria, família, bandeira do Brasil aqui atrás. Quando você começa a ver, você vê que é um traíra. É traíra. Então, se está decantando, tá, assim, aí você coloca aquele pó em cima da água que vai caindo aos poucos, está decantando a poeira, né, decantando ali os que não são direitistas, os oportunistas, toda hora aparece um traidor, e a gente vai identificando e vai consolidando a direita. Então, a direita no Brasil está com 9 anos de existência. 9 anos. Então, você falou, o Canuto falou uma coisa muito importante aqui, desculpa te cortar, Canuto, mas olha só, quando a gente entra numa favela, né, e vê uma criança, uma mulher morta, deitada lá, um rato comendo o filho dela lá com a picada ali, com a picada de droga na veia, você começa a ver que realmente tem muita coisa errada e que a sociedade precisa mudar. Mudar como? Mais hierarquia, mais disciplina, tá? Disciplina nas escolas, né? Então, o que eu vi nas escolas aí, quantas vezes eu tive que fazer vaquinha para comprar merenda para as escolas aí, porque era biscoito de groselha com biscoito de água e sal de merenda para criança que morava ali numa comunidade, ali numa favela ali que não tinha o que comer. Então, a gente precisa sim estar comungar com o sentimento do Alex Canuto. Eu não sou candidato a nada, né? O Diogo Forjaz aqui é candidato
Eu acho que ele é um excelente nome aí. É federal, né, Diogo Ferraz? Você vem como candidato federal. É importante que nós venhamos votar na direita conservadora, nessas pessoas que estão fazendo esse trabalho. O Diego Forjaz é um excelente nome para estar lá no poder, que ele pode ser, sim, o portador dessa bandeira, desses ideais aí, para que realmente isso não fique na mão de uma minoria. Porque todo poder concentrado na mão de uma minoria, ele é pernicioso, seja da esquerda, seja da direita. Então, a gente precisa realmente agora, em 2022, aumentar o nosso contingente conservador no Congresso Nacional e para que temos mais pessoas carregando estas bandeiras, né, da direita, para que a gente para que o policial não se depare com esse tipo de situação. Então, eu estou o lado B surgiu, desse sentimento, dessa necessidade de mudar e dar oportunidade da palavra conservadora chegar a mais pessoas. E aí conseguimos juntar intelectuais aí como Alex Canuto, o Diogo Forjaz, o doutor Geraldo Barral, a direita conservadora lá, o pessoal de direita sergipana e tantos outros que estão conosco lutando pelo Brasil. E é importante que toda minoria ela é burra, não é isso, gente? Então a gente não pode ser uma minoria. A gente precisa realmente... Não, toda unanimidade é burra, quer dizer. Toda unanimidade, mas quando você tem uma minoria, né, que você tenta colocar ela como, por exemplo, aquela minoria que vai garantir que todos vão seguir, eu considero uma minoria burra. Então, a gente tem que ter uma maioria para poder dar maior diversidade e mais pessoas carregando essa bandeira em prol do Brasil. E Diogo Forjaz é um excelente nome, por isso que ele foi convidado, está aqui conosco, por isso que ele subiu no nosso caminhão, tá? Por isso que o Canuto está aqui conosco, e o Brasil precisa realmente mudar, o Brasil vai mudar, e muda o Brasil, né, gente? É o que nós precisamos aí desse cenário de 2022. Diogo, foi um prazer tê-lo aqui, ultrapassamos 20 minutos da nossa live, era para fazer 50 minutos, mas houve aí algumas divergências em termos... Não, é bom que tenha divergência. É natural. Isso é ótimo. É muito bom, é muito bom. Essas divergências, mas foram divergências no sentido que, o que eu quis dizer aqui, não vamos confiar cegamente nas pessoas, temos que confiar em grupos que vão gerar a maioria, porque são as maiorias que definem o destino de todos nós. Então, a gente precisa criar esse consenso realmente de que o povo precisa estar na rua. Se o povo abandonar a rua, o presidente não... Por isso que ele convoca todo mundo lá para o 7 de setembro. Estaremos na Avenida Paulista, já está protocolado o nosso ofício, não é isso, Canuto? Está lá, está protocolado no 11 lá. Protocolado lá, né? Então, tem gente que protocolou no passado. Para caminhar junto, Major, só precisa ter os mesmos objetivos, as mesmas premissas morais e legais e as mesmas bases ideológicas. Agora, divergências vão aparecer, ter o sujeito que está mais preocupado, que confia mais numa instituição, que confia menos, e assim sucessivamente. Desde que os alicerces daquela movimentação sejam iguais, as pequenas diferenças por preocupação são naturais e positivas, porque é sempre bom ter alguém mais desconfiado, né? Entre Cristo e São Tomé teve que tocar na ferida, não foi? Então, exatamente. Assim, não vamos confiar cegamente. É o povo, Diogo, o povo. Não, você falou tudo aí. Não vamos confiar cegamente, porque o próprio Jesus Cristo falou, não confie no homem, tá? E Jesus foi traído. Existem sim os traidores, então não vamos confiar cegamente, né? Nós temos o nosso presidente, nosso representante, um homem que nós confiamos, o que nós estamos aqui fazendo esse trabalho para mantê-lo no poder. Porque a gente não quer aqui, a gente não quer uma Venezuela, uma Argentina, o Chile, não é isso? Só temos que tomar cuidado, Major. A desconfiança é positiva, é sempre bom ter alguém com o pezinho atrás, né? Ainda mais na situação que a gente vive. Mas a gente tem que tomar cuidado só para não causar divisões ou conflitos desnecessários. Tem certas pessoas que eu procuro dizer, pelo menos a minha métrica, né? Eu costumo dizer o seguinte: enquanto o sujeito mais ajuda do que atrapalha, ele está caminhando junto. Ah, mas o cara teve uma conversa em 2014 com o cara do PT. Tudo bem, mas agora, esse cara está ajudando ou atrapalhando? Está ajudando. Então não vou bater. De 10 coisas que esse cara fala, 8 ajudam, 2 atrapalham. Então esse cara não está atrapalhando, esse cara está ajudando. Beleza, eu não vou bater no cara. Eu posso discordar do argumento. Ó, tem 10. Eu concordo com esses 2 que ele falou aqui, eu não concordo por isso e por aquilo. Ou discordo frontalmente, eu discordo parcialmente. E não tem problema, eu não vou bater no sujeito. Vou bater naquele argumento específico.
ele está caminhando junto. Agora, quando o cara, de 10 coisas que ele fala, 6, 7, 8, ele destrói, e 2 ele constrói, aí você pode afastar esse cara. A minha métrica é essa. A minha métrica é essa. O que você acha do fulano? Eu paro, olha, tá ajudando ou atrapalhando? Bom, tá ajudando, legal, todo mundo batendo o carro, tá ajudando. Mas ele não sei o que... É como eu toco. Se todo mundo fizesse isso, é um princípio de maturidade que a esquerda tem, que serviria no processo eleitoral e político, né? A esquerda, eles trabalham juntos, vai todo mundo junto pro palanque, disputar o mesmo cargo, um puxa a audiência pro outro, o que não entrou, trabalha com quem entrou, é indicado numa ONG, faz parte do processo, trabalha junto, conhece a política, na eleição seguinte o cara entra. E eles vão aparelhando. A gente não, trabalha desunido, disputa como se fosse cargo majoritário, cada um por si, Deus por todos, ninguém divide voto com ninguém. Aí alguém faz muito voto, carrega uma galera que não presta, porque quem presta não fez tanto voto, e na eleição seguinte, quem não entrou fica afastado, volta para a vida normal e tem que se virar para entrar na política de novo. E assim a esquerda vai se fortalecendo, ocupando espaço, e a gente não, corroborando com o que falou o Canuto. O caminho para desaparelhar de baixo para cima é amadurecer e trabalhar em conjunto. Agora isso, lamentavelmente, só vem com o tempo. Major, obrigado, foi muito bom o convite, obrigado pelo papo. As pessoas aí que não conheciam, agora conheceram, tem a oportunidade de se inscrever no lado do BTV. Quem não me conhecia, quiser se inscrever no meu canal, é o meu nome, Diogo Forjaz, né? Se por acaso gostou do que eu tenho a dizer, é só se inscrever lá. Tem live patriótica toda noite. O Canuto a gente já se encontra às quintas-feiras no Todo Poder Emana do Povo, e aí ele fala das redes dele, que são muitas. O Canuto não vou estar, tem tantas que eu vou me perder aqui. Vai lá. O pessoal aqui já cansou de ouvir, Alex Canuto, Twitter, Getter, Facebook, Instagram, todas lá também nas redes sociais, acho que o Alex Canuto, tem os outros canais, Tribuna 5 e tal, o MFB, Movimento Família Brasileira, a Marcha da Família, Foro Conservador, né? E isso aí que você falou, né, Diogo? A gente precisa trabalhar mais em grupo. Em vez Exatamente. o pessoal de achar que eu vou ser o herói que vou sozinho, vamos em grupo, sem vaidade, sem personalismo, e é isso, e se ajudando, montar as nossas redes, que a gente, como eu disse, a direita é nova, tem só 9 anos a direita está formada. Então estamos nos conhecendo agora, formando as nossas redes, a esquerda sabe disso e quer desarticular. Então nós temos que ter redes, vai ser candidato, você não pode ser candidato em si mesmo, eu sou candidato. O grupo, que é a força, tem que falar, olha, temos condição de lançar candidato aqui ali, juntar com outro grupo. Exatamente. A pessoa que representa aquele grupo, não é o candidato de mim mesmo. Você representa o grupo, então o grupo inteiro vai fazer campanha para tal pessoa. É assim que a gente... Exatamente. Por isso que a gente abre espaço para todo mundo aqui. Por exemplo, nós temos o candidato nosso aqui, do Daniel Camilo, que é o candidato do canal, né, que a gente apoia. Tem o Diogo Forjaz, que é candidato também, que a gente apoia também. Acho que todos... E tem espaço para todo mundo chegar lá. A gente precisa fazer realmente essa maioria, tá? Para poder começar a ditar aí a pluralidade de ideias. Hoje nós somos uma minoria lá ainda, são 3 ou 4 pessoas que estão próximas ao presidente, nós precisamos levar mais pessoas para compor isso daí, para que ele possa colocar todas as suas pautas em execução. Eu não sou candidato a nada, eu sou só um major da reserva, um ativista político que já viu muita coisa ruim e não quer a volta do PSDB em São Paulo. Então, a motivação desse canal é justamente isso, tirar o PSDB de São Paulo, que foi pernicioso para a Polícia Militar, onde nós atuamos com mais de 30 anos, sobre a tutela desse partido que tornou a Polícia Militar do Estado de São Paulo o pior salário do Brasil, algo inaceitável para a pujança e o tamanho de São Paulo. Mas, gente, foi maravilhoso ter com você conosco aqui, Diogo Forjaz. Volte mais vezes, volte quando você quiser, o canal está aberto para você, tá bom? E para todo mundo que quiser vir somar essa bandeira, ajudar a carregar essa bandeira e eleger a maior bancada conservadora que nós teremos agora no dia 2 de outubro. Nós vamos reformar a política brasileira, colocando lá o Diogo Forjaz, Daniel Camilo, o Coronel Tadeu, quem sabe o Alex Canuto e tantos outros aí que queiram realmente estarem emanados, né? Ombro a ombro com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Gente, fique com Deus, 1h17 de live. Obrigado aí. E vamos marcar mais lives aí, que foi maravilhoso. Fique com Deus. Boa tarde, gente.